Vou conversar agora com um amigo antigo. Pouco tempo a gente convive, né? Em termos, só um pouquinho. Santos é uma cidade que propicia isso. E às vezes você está fora de Santos sempre contra um santista. Santos é uma cidade sempre acolhedora e as pessoas a gente cresce junto e sempre está, e ainda que não esteja pelos mesmos caminhos profissionais, acaba sempre se esbarrando. É o caso do meu amigo Thiago Marçaioli, que hoje que é administrador, mas tem uma conexão grande com o direito, com os irmãos todos advogados, e o Thiago tem a difícil tarefa hoje para mim de ser um síndico profissional. E uma cidade mais verticalizada do Brasil propicia novas áreas, e áreas principalmente que tem um conhecimento em administração pública e direito, administração de gerência dos ativos, né? E, acima de tudo, paciência. Thiago, prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Serginho, obrigado pelo teu espaço, obrigado aí pela audiência toda, pelo carinho de sempre, essa amizade que nós temos aí. Daqui a pouco a gente denota a nossa idade, né? Daqui a pouco vamos fazer uns 30, 40 anos aí que a gente se conhece. E é o que você falou, Santos é uma cidade muito verticalizada, mas ao mesmo tempo é uma comunidade restrita que a gente acaba se encontrando ao longo dos anos e os caminhos se desencontram e encontram várias vezes. E é o que você falou, é um desafio a questão da sindicatura profissional e a questão da sindicatura em si, na cidade mais verticalizada do Brasil, rende muitos desafios àqueles que estão à frente dos condomínios com diversos conflitos, como você bem pontuou, sou de uma família de advogados, o único não advogado sou eu, mas eu vivo intensamente o mundo do direito condominial. O meu irmão Marcelo aí preside a cadeira de direito condominial da subseção Santos e a gente, todos os nossos encontros, pelo menos uma vez a gente fala de algum assunto de condomínio e agora recentemente até num jogo do Santos a gente estava falando sobre condomínio, que é o nosso dia a dia. Tiago, deixa eu pegar a história. O Santos inicialmente ela começa lá atrás do centro e ela tudo levou em direção à praia, e de uma década dos anos 40 até os anos 60, todos os prédios da praia foram feitos, que tinha uma finalidade interessantíssima, principalmente Santos dos anos 60 era uma cidade que atraía muitos turistas. Então, alguns construtores daquele momento entendiam fazer kitnets em frente à praia. Então, você tem uma divisão de apartamentos de tamanho grande, né, que foram feitos de um por andar, e tem kitnets. E aí eu te pergunto, porque esses apartamentos antigos tem muita gente de fora, né? E é um desafio assim, depois a gente chega nos mais modernos, mas que os problemas continuam, mas é uma peculiaridade, né? Os apartamentos, aqueles que começam na praia e vão até avenidas como, por exemplo, Floriano Peixoto, Epitácio Pessoa, realmente é o que você falou, se foi muito preciso. Era um tipo de empreendimento que buscava acomodar os turistas, até os turistas de fim de semana, aquele velho turista que não era bem-vindo, turista de um dia, e que hoje a gente vê de outra maneira no Airbnb, nas locações temporárias de plataformas digitais, e concorrendo com os condomínios que têm apartamentos de 400, 300 metros, que eram também uma outra proposta, aí já para acomodar as grandes famílias. Os condomínios grandes de pequenos apartamentos, eles demandam uma atenção maior com as manutenções preventivas. E também, principalmente hoje, naquela época isso não era um problema, Serginho, mas 60 anos depois, a gente tem um problema muito grande com a segurança. Então, aí falando independentemente do tempo da edificação, quando a gente fala de condomínios com maior número de unidades, com maior população habitacional, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da segurança. Tivemos relatos em Santos, tivemos casos em condomínios que tivemos aí pessoas que efetuaram locações temporárias e entraram numa sexta-feira, saíram no domingo, e no domingo, por exemplo, entendendo o funcionamento do condomínio na sexta e no sábado, prepararam um crime, um assalto, sequestraram pessoas vizinhas e aí conseguiram efetivar o delito.
Então, eu acho que ficam 2 eixos de atenção. Os grandes condomínios com grandes unidades habitacionais têm a questão da manutenção e a questão da segurança. E, aliás, tem um outro tipo de segurança que é a própria da edificação, né? Que, como ela é antiga, é feito num solo que ninguém se preocupava muito. Exato. Resultou ali. E aí, eu estava vendo, isso é uma questão para mim que vai dar, nos próximas décadas, vai dar uma discussão enorme, que é justamente do fundo que a Prefeitura de Santos está fazendo para auxílio. E nós sabemos que esse fundo vai ser insuficiente e os apartamentos não vão ter dinheiro, porque custa um apartamento novo para você arrumar o prédio. E aí nós temos monumentos enormes, são esses prédios, uma estrutura que que daqui para frente vai realmente romper. E num momento onde a tecnologia também permite demolição, enfim, talvez a gente veja um panorama novo nas próximas décadas. Talvez a gente não pegue, mas nas próximas décadas, que alguns prédios daquele ruindo e crescendo outros difíceis. Né? Muito bom o que você falou, vou tentar sintetizar, não me alongar muito, mas importante o que você falou pelo seguinte: Santos foi a primeira cidade que teve um desaprumo de edifício, que foi o Núcio Malzone no Canal 4, ao lado da Pinacoteca Benedito Calixto, no ano de 2000, 2001. Foi um marco da engenharia nacional e naquele momento custou R$1 milhão, que corrigido, IPCA, daria em torno aí de 4 a 5 milhões de reais. Então o desaprumo, a gente calcula que aí de todos os condomínios em Santos tem acho que 80 a 90 condomínios com certo desaprumo, dos quais 60 tem um pouco de atenção, desses acho que 10 ou 15 mais atenção e um deles é um pouco mais crítico que nos próximos 10 anos, e eu estou explicando todo esse interregno de tempo para que toda a audiência entenda que algumas coisas realmente vão demorar 20, 30, 40 anos. Um caso específico, ele é mais imediato nos próximos 10 anos. Ele vai ter que sofrer um desaprumo. E aí a prefeitura, ela tem que ter o seu papel de agente público, tem que ter o seu papel de cuidar da comunidade, mas ela tem limitações. Porque também, e eu não estou defendendo aqui prefeitura, nada, eu estou fazendo contraponto para que fique de reflexão. Se a gente colocar que, se a prefeitura for entrar nessa questão dos condomínios tortos, dos condomínios desaprumados, que tem até associações já se mobilizaram para isso, ela também vai ter que olhar a questão das encostas de morro, a questão de edificações e habitações em áreas de risco, em áreas de palafita. Então seria muita coisa para ela ter que chamar para si. Mas ela pode ser uma garantidora disso, através dos recebimentos de IPTU para a instituição que for, seja a BNDES, seja uma instituição privada, que for garantir isso. Mas você foi muito bem, você foi cirúrgico no ponto de que a gente terá, nos próximos anos, uma questão talvez de segurança pública. Hoje existem... algum prédio vai cair hoje? Não. Hoje, em termos de engenharia, eu não sou engenheiro, mas em termos de engenharia, a gente sabe que não tem nenhum prédio que possa iminentemente cair, mas a gente precisa ter uma atenção, porque nos próximos anos esse desaprumo pode avançar e aí pode colocar de fato em risco toda a cidade, aí, os prédios vizinhos, e se mais edificações tiverem problema, isso é acompanhado anualmente pela prefeitura. Existe um laudo específico, Serginho, que é o laudo PISA, que ele verifica esse desaprumo, só que só o laudo já é muito caro. O laudo varia aí de 30, 40, 70 mil reais por ano, e você tem que fazer um acompanhamento que já inviabiliza. Daqui a pouco seria mais fácil o prédio juntar esse dinheiro do laudo PISA e já dar uma boa parte da entrada do desaprumo da sua edificação. Eu vejo até com a questão de mercado. A questão de mercado nos próximos 10 anos, com a evolução de engenharia, com as empresas, as construtoras muito ricas e comprando esses imóveis feitos para a praia. Eu acho que justamente o fundo é a abertura, porque se você não consegue cumprir, você já está criando precedentes até legais para você chegar. Olha, nós estamos dando oportunidade e estamos auxiliando. Se você não conseguir cumprir, a gente vai ter problemas, porque uma coisa é você auxiliar com as outras edificações, e outras ali você tem uma propriedade privada, é diferente de encosta de morro, onde tem palafita, então ali tem a propriedade, e eu acho que vai ser a brecha para que as pessoas acabam
construtoras comprem e comecem a fazer edifícios maiores que, como chega, eu acho que é o caminho. Isso que você está dizendo é muito importante. Eu conversei isso com algumas pessoas, fora dessa discussão dos prédios tortos, tudo. Conversando, falei, pô, se vai custar 8, 9 milhões, 5 milhões para você desaprumar um condomínio, e aí eu estou falando de valor de custo, e esse mesmo condomínio ali, 10 andares, 60 apartamentos, 6 por andar, com generoso, porque antigamente você construía apartamentos generosos, de 70, 90, 110 metros. O que acontece? Se você for ver bem, de repente, para reconstruir esses 60 apartamentos, implodir e reconstruir, vai custar, vamos dizer aí, 20 milhões, 15 milhões. E boa parte desse valor seria para desaprumar, vale mais a pena você implodir, dar para os moradores uma parte, e aí se você conseguir otimizar aquele prédio que era de 60, você transformar de 80 e 100 e dar para esses moradores a mesma metragem quadrada, e aí você ainda explorar comercialmente, como construtora, óbvio, eu não sou construtor, a gente não tem como saber essa conta matemática, os construtores sabem, mas seria uma oportunidade de você voltar a construir na praia edificações mais novas, e a gente, claro, como você foi muito feliz de dizer, a gente pode não estar aqui para ver tudo isso, mas a gente, traçando um paralelo aí de 50 anos para frente, já não existem mais terrenos na praia, e essa seria uma alternativa daqueles condomínios que estejam mais comprometidos do ponto de vista estrutural, de haver uma parceria público-privada, da prefeitura inclusive incentivando o não pagamento de impostos ou a isenção de impostos por parte das construtoras, para que elas derrubem aqueles condomínios que ofereçam mais risco e construam algo no lugar mais novo, mais moderno, mais valorizado. Eu acredito que sim, o que você está falando assim, a coerência é completa, porque é uma ideia que a gente imagina que a cidade foi construída, ela foi sendo construída. Ela não teve questão de urbanismo nenhum. Nem planejamento, nada, ela não se ateve a nada a isso. Até porque naquele momento os construtores eram construtores, olha, que vieram, tinham uma coisa, tentaram outra. Olha, eu tinha um mercadinho, mas eu vou tentar construir. E as legislações também não eram tão criteriosas. Mas é uma ideia de uma cidade, aí vem de acordo direto com a sua área. Por exemplo, o centro de Santos, nós estamos vendo aqui as saídas para o centro de Santos, os terminais de passageiro do parque, proximidade do shopping que vem agora, a Vila Belmiro Nova. Você aproxima o centro e você dá a oportunidade. Prédios aqui antigos, Santos tem prédio adoidado antigo, que são bem construídos, quer dizer, você dá uma oportunidade para você ter um nicho de moradores aqui, fazer crescer o centro de novo. Quer dizer, o mercado novo, você tem a Silva Jardim inteira, perto de um novo mercado quer dizer, você consegue trazer as pessoas, tira ali todo mundo de cima da praia e você tem um mercado incrível para a construtora, para pessoas, para toda a cadeia, né? Sim, se a gente for pensar do ponto de vista de planejamento urbanístico, a cidade hoje, levando em questão as áreas ociosas que a gente tem, que outrora foram áreas extremamente adensadas populacionalmente, dizendo a questão do centro, como você bem observou, aqui a gente tem, no centro de Santos, a gente tem edificações de 130 a 140 anos, muito bem conservadas. Se a gente consegue fazer junto com a prefeitura, e a gente tem, outro dia eu estava aqui no centro, estava num local muito conhecido aqui, até aqui perto, e encontrei com um amigo, o professor Fabião, foi meu professor no cursinho, não sei se foi teu também, foi. E o Fabião está morando aqui no centro, e eu perguntei, Fábio, vamos pensar do ponto, falando isso que a gente está conversando agora. Ele falou, Tiagão, a gente tem 303 metros de laje, eu moro, sem pilar no meio, sem nada, construção antiga, a construção é maravilhosa. Aí eu falei, Fabião, o que falta aqui para a gente ter de volta um centro pujante, tudo? Ele falou, Tiago, primeiro de tudo, a segurança. Eu acho que passa pela segurança. Em segundo lugar, com a segurança vindo, a gente consegue fazer com que os comércios abram à noite. Porque se eu venho morar aqui no centro, eu sou apaixonado pelos imóveis. Eu falei, Fábio, eu tenho muita vontade de ter um imóvel no centro. Óbvio, é absurdo falar em morar hoje, porque à noite o problema é que a cidade é muito deserta, a gente tem pessoas em estado de vulnerabilidade, a gente tem a questão da droga,
que faz com que você tenha mais insegurança, aquele cara dependente químico, ele precisa de alguma forma obter a sua droga e aí ele vai cometer os pequenos delitos que a gente vê, roubo de fio, tudo, e se tiver gente, ele vai cometer o pequeno furto, assaltar a corrente, relógio, para poder trocar por droga. Então, essa questão da segurança, em primeiro lugar, estando estabilizada e estabelecida no centro, eu acredito que com incentivo também do poder público, sempre eu falo do incentivo do poder público, o que o poder público pode fazer é nos isentar de impostos, é incentivar, dar dinheiro para alguém fazer alguma coisa, é muito difícil, o poder público não tem até nas suas normativas possibilidade disso, mas Serginho, eu acredito que seria fantástico, principalmente porque colocando-se um mercado consumidor no centro de volta, as pessoas morando, certamente os negócios que hoje estão ali da linha do VLT para frente ou mesmo ali da Carvalho de Mendonça para frente, a gente teria as pessoas vindo para trás, porque por tudo que você falou, Parque Valongo, Vila Belmiro Nova, tudo isso que já está mais concentrado para o centro, seria natural a gente trazer as pessoas para cá de volta, porque isso faria com que você tenha um valor de metro quadrado muito menor. Hoje a gente tem lançamentos imobiliários de 15, 18 mil, 20 mil reais o metro, equivalendo aí a praças como São Paulo, Moema, Vila Nova, Conceição, não chegando no Leblon, no Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, mas chegando perto. Uma cidade como Santos, que nunca teve um metro quadrado alto, mas nunca batendo de frente com Vila Nova, Conceição, Jardins, Moema, e tenho certeza que alguns construtores hoje, algumas incorporadoras já lançam nesse valor mais elevado, e o centro seria uma alternativa para você conseguir fazer com que metros quadrados mais generosos sejam ofertados à população e os interessados possam morar em edificações seguras, reformadas e novas, e com uma alternativa da gente ter o centro, tanto do dia quanto à noite, fomentando a economia. E a ideia do trânsito diminuir a ser assim, porque você não precisava circular pela cidade toda, que as pessoas se concentram em lugares, hoje em dia, mais em Ponta da Praia, Gonzaga, quer dizer, você teria... E traria também oportunidades de empreendedores, trabalhadores, você faria uma cidade que fica tudo totalmente presa. Essa visão macro são importantes, porque a gente fala uma regra específica do administrador, ele tem lá dentro das suas atribuições, os condomínios são bem claras, e hoje a figura do administrador profissional é justamente para dirimir e evitar questões de embate que tem lá dentro. Mas a gente acaba vendo e as pessoas sabem quais são as funções, mas é importante a gente ver alguém que está no mercado, que não veio só no mercado imobiliário, também trabalhou, eu lembro que você trabalhou no mercado financeiro. Isso, em banco, tudo, empreendi com loja, com isso, com aquilo, então, e aí fiquei no mercado condominial que meu pai já estava. Então você tem uma outra visão, é importante a gente ter a visão macro, porque nós temos morado fora e tudo mais e tal, vivenciamos a cidade e observamos como ela se movimenta. E há muito tempo ela não estava se movimentando, ela estava estática. Exato. Muito estática. Então, essa é uma questão importante, porque nós temos um problema sério que vai ser os condomínios sem garagem. Aqui nós não temos estacionamento na cidade de Santos. O centro tem mais, tem espaço, quer dizer, se você trouxer um pouco para o centro, empreendimentos imobiliários, comércio, você encontra estacionamentos. Você não consegue estacionar em Santos. E Santos, Serginho, é legal você trazer esse assunto também, porque Santos é uma das cidades do Brasil que tem maior número de veículos per capita na relação humana versus automóvel, ou versus veículo, porque motos também entram nessa contagem. O que acontece? As novas edificações é até uma questão que aí eu não sei se guarda relação com o ente público, mas as novas edificações não é construindo mais garagens para baixo ou para cima que você tem que abarcar todo o nível de consumo de automóvel, o nível de aquisição de automóvel dentro do mercado. O raciocínio não é esse. O raciocínio talvez seja diminuir o número de vagas para você tentar fazer a conscientização reversa. Eu não vou te ofertar vaga para você ir para um modal melhor. Bike elétrica, bicicleta,
moto, onde caiba com mais facilidade todos os seus veículos, se você resolver, porque o que acontece? Houve também nos últimos anos uma melhora da renda do Brasil como um todo. Se você for ver bem dos anos 2000 para frente, houve sim uma melhora da renda nacional. E aí, quando a gente começa a sentir isso nas ruas, que as pessoas tendo seus veículos, comprando carro, comprando moto, vão abandonando um pouco o transporte público. E o que o governador quer, o governante quer, não, a gente precisa ter um equilíbrio. Santos já não tem para onde crescer. Se a gente chegar e for autorizar com que os prédios façam mais andares para baixo, o solo já é ruim, mas que façam mais andares para cima, essa questão de você continuar à noite com os carros dentro de casa, mas quando for de dia, que foi exatamente o que você falou, algumas áreas vão ficar estranguladas, a cidade vai travar. Foi o que aconteceu com São Paulo nos anos 70, 80 e 90, travou, e aí começou, assim, a gente tinha 3 linhas em São Paulo, azul, verde e laranja. Hoje você tem 15, 17, 20 linhas, não sei nem quantas linhas tem. E foi visto que não daria, a cidade entraria em colapso. A mesma coisa vai acontecer em Santos. Então eu acredito que, se de forma silenciosa ou não, a gente vai buscar alternativas de modal para que você não deixe ter a vaga dentro para o cara guardar o carro, para que ele, durante o dia, utilize, seja o transporte público. Aí veio a questão do VLT, a gente tem o aumento da malha de ciclovias, então você começa a ver sinais, sintomas de que isso que eu estou dizendo é uma realidade, porque realmente está se investindo em ciclovia, em VLT. Surgiu nos últimos anos toda a questão dos veículos, dos meios de transporte limpos, que são bikes, patinetes elétricos, e aí fica a consciência para a população de Santos também utilizar. Vou até te contar uma coisa muito rápida, até pitoresca. Na época da pandemia, logo que terminou a pandemia, eu comecei a fazer os meus condomínios. Até então, eu era síndico ali de 8, 10 condomínios, e eu fazia de bike. Então eu andava ali 10, 15 quilômetros, treinava, à noite eu fazia natação, e aí eu fazia quase que um biatlo por dia, 3 de água, 10, 15 de pedal. Só que aí, quando eu comecei a crescer e ter mais condomínios sobre a minha gestão, a minha sócia, mais conhecida como minha esposa, a Tatiana, ela virou e falou: amor, acho legal o que você está fazendo, super saudável, você dá o exemplo como síndico. Mas, infelizmente, numa cidade quente como Santos, de 42, 43 graus no verão, sol, 4 da tarde, não dá para você ir de bermuda ciclista, fazer reunião com condômino e suado. Muita gente vai estar nos assistindo e falar, por que não? Mas realmente não dava, porque às vezes você está lá, pedala, sua e tal. Então eu até tentei ir para aí de calça jeans, camisa polo, apresentável para uma reunião, eu chegaria um trapo. Então, as pessoas precisam entender, e aí precisa haver uma conscientização da sociedade como um todo, de que se o seu setor possibilita você ir trabalhar no modal que não seja o carro, naquele dia é importante que você deixe o carro em casa e vá fazer o que já acontece em São Paulo há muito tempo, para que não tenhamos em Santos, num curto espaço de tempo, eu acredito que isso vai acontecer, Serginho, a questão do rodízio, como acontece em São Paulo há muitos anos. A China, por exemplo, investiu ao contrário do Brasil, naturalmente, e era um país, e a malha ferroviária dela é intensa e as pessoas não, diminuiu a poluição, diminuiu porque as pessoas andam de trem, transporte público, e a ideia também do VLT talvez seja essa, por isso que a gente precisa equilibrar a cidade. Mais uma vez, essa questão que a gente traz, uma visão macro da cidade, repetindo o que eu estou falando, para quem está assistindo, é o olhar. O olhar de que quando a gente pensa em conjunto, em determinados pontos, você vai ver. Porque nós somos uma cidade de praia, é peculiar, porque nós somos uma cidade de praia. Então, condomínios com piscina e com isso e aquilo, hoje é uma nova tendência, mas ainda para o santista é um tabu que o santista vai na praia. Então, ele tem praia, ele tem os clubes ainda, que são muitos clubes para pouca população, diferente de São Paulo, então é peculiar mesmo. É e aí a gente está nos atendo aqui, e há uma expansão enorme para a grande
está acontecendo também, talvez a cidade hoje, porque tem espaço que mais cresça. Então, esse tipo de condomínio também com muita gente, que é um desafio também para o síndico, porque tem diversas tipos de pessoas pensam completamente diferente. Então, e nem todos vão na Assembleia, alguns vão, porque são muita gente. Muito pouco, vai. Muito pouco. Em prédio menor vai todo mundo. Quer dizer, esses desafios que tem. Mas eu queria conversar com o Thiago justamente sobre essa ideia dos caminhos para que as pessoas possam migrar dentro da cidade de Santos, porque os condomínios são um reflexo mais ou menos do que quem está lá no prédio. Então, para quem vai no prédio, quem pode morar no centro, quem pode morar na Ana Costa, no meio da Ana Costa, quem pode morar lá, quer dizer, você consegue identificar e ter uma ideia também de como você consegue gerir cada prédio um do outro. Eu acho que o primeiro fator, vamos dizer assim, de seleção natural é a questão do valor do metro quadrado imobiliário. Se quanto mais longe da praia ele fica menos atrativo, porque a pessoa tem a mentalidade que perto da praia é mais nobre, tudo tal, mas o metro quadrado acaba sendo mais barato, você tem que ver o que encaixa realmente na sua realidade. Porque às vezes você morar, aquele cara que não gosta de praia, Serginho, ele não precisa morar perto da praia. Ele vai morar pelo quê? Por status? Ok, tem gente que é importante a questão do status, está perto da praia, ou porque ele tem o entendimento que a praia é uma região mais segura, a região da orla, mas se ele vai ter um condomínio com atrativos, o produto vai ser interessante para ele, ele vai morar mais para o meio da Ana Costa, mais para... Eu tenho prédios no fundo da Ana Costa, no início da Ana Costa, eu tenho prédios no meio da Ana Costa e tenho também muitos ali na zona realmente da orla. E a gente vê que o pessoal que mora mais distante da praia, ele realmente não consome praia, mas ele consome o entorno. Uhum. E ali perto dessa região, desse prédio que eu sou síndico, eles têm praça, eles têm academia, a Ironberg ali, que acabou de inaugurar, tem aí alguns meses, e ali é um atrativo grande. Tem outras conveniências, órgãos públicos. Então, são questões que as pessoas procuram. Ah, mas é longe de tudo. Ok, para algumas pessoas isso é importante. Para outras, eu tenho conversado com a massa populacional, eles utilizam muito ciclovia, porque a Ana Costa tem uma ciclovia super movimentada. Então, eu acho que o desafio, e aí eu repito, aonde o poder público entra, sentar com o grande construtor que vai estar pensando apenas no lucro, porque essa é a atividade das empresas, oferir lucro, mas ele sentado com o construtor, o poder público consegue entender. Vamos tentar ver esse tipo aqui de produto para o mercado, e aí eu acho que entra muito nisso que você falou, os grandes desafios, tanto do poder público quanto dos construtores, que tem um mercado extremamente aquecido, porque o que você falou é a maior realidade. Praia Grande era 1/4 da população de Santos 30, 40 anos atrás. Hoje, acho que mais 5 a 8 anos passa Santos, em 50 anos dobra. Praia Grande vai bater 1 milhão de habitantes, talvez aí em 50 anos ou menos. Uhum. Eu não tenho... aí eu entendo até muito bem de Santos, posso falar mais de Santos com propriedade. Com Praia Grande eu não tenho os dados de curva de tendência para a gente poder analisar. Mas vamos colocar aí 50 anos, meio século para Praia Grande chegar a 1 milhão de habitantes. Se acontecer alguma coisa em São Paulo que as pessoas, ou que construa a terceira pista da Imigrantes, pode ser que as pessoas de São Paulo falem, agora chegou o momento, eu vou mudar para a praia, porque eu durmo todo dia na praia e chego muito rápido em São Paulo. E aí pode ter uma migração, um êxodo muito grande para a Praia Grande. Mas, salvo melhor juízo, se a gente não entrar nessa seara, se a gente tiver ainda produtos atrativos do mercado imobiliário para Santos, vai retardar um pouco essa migração para Praia Grande e Santos ainda vai continuar sendo o grande atrativo. E aí eu puxo um pouco para a gente falar até de São Vicente, porque São Vicente fica no meio da que está mais crescendo com a mais interessante, que seria Santos, a líder da região. E São Vicente já é a cidade mais antiga do Brasil, ele tem toda uma infraestrutura instalada e com uma área bastante ociosa, como se fosse o nosso centro. Eu não vou discutir aqui, sim, periferia das cidades de Santos, Praia Grande, São Vicente, que tem ampla área aí para ser explorada, mas mesmo as edificações
estão bem ociosas. E São Vicente, como ainda é bem horizontalizada, você conseguiria ter ali bairros inteiros com a ajuda da prefeitura, você conseguiria efetuar construções, comprar uma série de casas, fazer quadras inteiras de construção de condomínios para aquele estudante que está chegando na região, que vai ter o VLT ali do lado, que pode ir para Santos com facilidade, o primeiro imóvel, aquela família que acabou de casar vai ter o primeiro filho. Então, isso tudo eu conversei com o secretário de São Vicente, que hoje é secretário de saúde em Santos, o Fábio. A gente conversou num jogo do Santos, a gente estava junto e aí a gente conversou e aí foi uma coisa que a gente falou, pô, se você coloca isso tudo, isso também faz com que cresça São Vicente como um todo, que fica no meio e fica naquele negócio de que tô do lado de Santos, entre Santos e Praia Grande, estou naquela briga de gigantes e poderia ter também esse incentivo para a cidade. Aí seria uma coisa interessante, porque a gente está falando de Baixada com 2 milhões, podendo a Baixada ter um potencial em curto espaço de tempo para 3, 4 milhões, porque tem área para isso, a área acessível do ponto de vista financeiro, seja em lançamento imobiliário, seja com imóveis mais antigos. Perfeito. Antigamente a ideia era expandir, hoje é expandir, mas se organizar antes de tudo. Uma questão de organização. Infelizmente, nosso tempo aqui voa, e ainda mais quando a gente tem um papo tão bom e tão refletivo. A ideia é refletir sobre os direcionamentos. Acho que tem hoje a gestão municipal está preocupada, estadual, o governo federal com o porto, estadual também, túnel, enfim, a gente passaria horas aqui falando sobre, porque nós temos potencial e aí temos como encontrar áreas para expandir. Então, se o município conseguir se organizar, a gente pode expandir de uma maneira muito proveitosa para a região, para todo aqui os contribuintes, digamos assim. Tiago, infelizmente temos que ir embora. Eu quero te agradecer, te parabenizar. A conversa foi muito boa. Eu quero depois já ter feito o convite, estendido o convite para uma próxima vez, porque só assim, só pensando e criando oportunidades é que nós podemos realmente tornar a sociedade mais forte e bem organizada, onde todos os indivíduos possam aproveitar não uma área específica e deixar a outra. Quer dizer, se você organiza todo em torno, todo mundo vai ganhar com isso. Obrigado, viu? Até a próxima. Serginho, obrigado pelo espaço aqui na OAB, agradeço você, principalmente pelas perguntas inteligentes e aí por essa dinâmica toda, que ficou um bate-papo muito bom, da gente poder mostrar um pouco o nosso trabalho, mas mais do que isso, a gente tem aí no papel de entrevistador entrevistado 2 pessoas que querem exatamente isso que você falou, uma melhoria da nossa cidade, olhando a região como um todo e não esquecendo das outras cidades, porque no fim das contas, e aí eu vou puxar a sardinha aqui, o que a gente quer é a harmonia condominial, harmonia nos lares das pessoas e uma sociedade melhor. A gente começa dentro do nosso condomínio, dentro das nossas casas. É isso, obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem, se você fizer o convite, a gente estará aqui presente. Obrigado.